speak to me. I have direction, but I woke up today and you ain't said nothing. I'm running, I gotta go, and it's sure worth the trouble. Olá, mais uma vez com vocês aqui no nosso programa Ela por Elas. Vamos aproveitar que o Dia Internacional da Mulher se aproxima e vamos entrevistar algumas mulheres que têm marcado a sua cidade, a sua família e também esta geração. No próximo bloco vamos entrevistar Solange Bogotá. O próprio nome já induz, ela é colombiana, da cidade de Bogotá, e ela veio para o Brasil com uma missão. Vamos saber mais sobre isso? Não saia daí, fique comigo. Vamos aproveitar hoje e falar aqui com a Solange Bogotá. A Solange Bogotá é colombiana, ela fala espanhol e ela vai falar e eu vou traduzir aquilo que ela for falando à medida que ela for respondendo as questões. Solange Bogotá, seja bem-vinda aqui conosco. Graças, pastora. A Solange está agradecendo pelo convite. Solange, eu gostaria que você nos falasse o que você pensa sobre essa questão da opressão e subordinação que a mulher sempre viveu. Você concorda com isso? Sí, concuerdo. En mi país también sucede y sucedió esa opresión. Em meu país também aconteceu esta opressão. En años atrás, la mujer solamente era dedicada a la casa. A mulher somente era dedicada à casa. Ella no tenía voto. Ela não tinha direito de votar. Ni de opinar en su casa directamente. E ela também não poderia opinar na sua casa diretamente. Y ahí pasó el tiempo donde la mujer se ha desarrollado y se ha destacado. E aí, com o passar do tempo, a mulher começou a se desenvolver e se destacar. Y podemos ver que en todas las áreas la mujer se ha destacado en muchas empresas, en el hogar y em outros lugares também. E podemos ver que as mulheres então têm se destacado nas empresas, dentro do lar, em muitas áreas também. Aún en la vida cristiana, en las iglesias también nos hemos destacado. Até mesmo na vida cristã, nas igrejas, as mulheres também têm se destacado. Solange, nós sabemos que você chegou no Brasil e tomou a decisão de morar aqui. Eu queria que você contasse para as nossas telespectadoras como é que foi essa experiência, como é que vocês chegaram à conclusão de virem para o Brasil. Nosotros empezamos con un sueño. Nós começamos com um sonho. Conocimos a vários amigos pastores de Brasil. Conhecemos a vários amigos pastores do Brasil. E Deus começou a colocar esse amor especial por Brasil. E Deus começou a colocar esse amor especial pelo Brasil. Aí colocamos em oração este sonho. E aí colocamos em oração este sonho. Porque não é fácil irse deixando todo. Porque não é fácil deixar tudo. E menos sem a direção de Deus. E muito menos sem a direção de Deus. Deus, depois de 10 anos mais ou menos. Depois de 10 anos mais ou menos, Deus colocou o sentir em nossos pastores de Bogotá e em nós a resposta. E depois de tanto tempo, depois de 10 anos, Deus colocou um sentimento em nós e nos nossos pastores de Bogotá. De poder entrar a essa terra prometida. De poder entrar nessa terra prometida. E conquistá-la. E conquistá-la. E nesse processo não foi fácil, houveram obstáculos. E neste processo não foi fácil, nós tivemos obstáculos. Solo que por la fe nosotros entramos, conquistamos. E pela fé nós entramos e conquistamos. E estamos vivendo por fé. E estamos vivendo pela fé. Sabiendo que Deus nos está respaldando em cada uma das coisas que hacemos. Sabemos que Deus está nos respaldando em cada uma das coisas que fazemos. Solo que há momentos em los quais sentimos que temos pessoas que nos apoiam em todo esto. Só em saber que há momentos em que sentimos que temos pessoas que nos apoiam. E dessa maneira podemos continuar. E dessa maneira podemos continuar. Solange, nós temos uma estatística que anualmente mais de 140 mil imigrantes vêm para o Brasil.
E eu sei que neste processo de adaptação em outra nação, há muitas dificuldades que as pessoas enfrentam. Eu queria que você nos contasse um pouco quais foram as maiores dificuldades, os maiores problemas, as maiores adversidades que vocês enfrentaram, você especialmente como mulher, enfrentou ao chegar no Brasil. Bueno, nosotros primero en Colombia, en Bogotá, hicimos toda la documentación. Primeiro em Colômbia, lá em Bogotá, nós fizemos toda a documentação. La cuestión del visto, pasaporte. O visto, o passaporte. Y ahí cuando entramos a Brasil, E quando entramos no Brasil, no había una persona capacitada para orientarnos. não havia uma pessoa capacitada para nos orientar. Teníamos que presentarnos ante la Policía Federal Tínhamos que nos apresentar na Polícia Federal y todos nuestros documentos que traíamos. e apresentar também todos os documentos que trouxemos. Ahí ellos no sabían qué hacer. E eles não sabiam o que fazer. Nos dijeron, no, pueden entrar, no hay problema. E eles nos disseram, vocês podem entrar, não há problema. Solamente que ahí teníamos que hacer muchos documentos, nuevamente una cédula, un SPF. Nós tínhamos que fazer, todavia, muitos documentos, tirar documentos, cédula de identidade, CPF. Y no hubo la persona que nos colaborara, orientarnos en este asunto. E não houve uma pessoa que nos colaborasse para nos orientar com este assunto. Então, nós vemos que há uma falta de orientação por parte dos órgãos públicos. Cuando uno llega aquí al Ao- aeropuerto. No momento que a pessoa chega no aeroporto. Então, aí nós aproveitamos também o nosso programa para utilizá-lo como um meio de comunicação para as autoridades, para que esses problemas sejam sanados. Agora, uma outra coisa, Solange, que muito nos intriga e que nos deixa talvez em dificuldade, é que quando você muda de um local para o outro, eu sei porque eu já mudei da minha nação para a Colômbia, há uma fase, um processo de adaptação. Eu queria que você nos falasse um pouco se você já está adaptada no Brasil e como está sendo esse processo de adaptação e as superações que você tem enfrentado. Sí. No es fácil. No es fácil. Bogotá es frío, Bogotá é frio, aquí es muy caliente. então tem o problema do clima, aqui é muito quente, La diferencia de horario. a diferença também do fuso horário. Cuando aquí son las 7 de la noche, Quando aqui são 7 horas da noite, todavía se alcanza a ver el sol, está claro. a gente ainda consegue ver o sol, ainda está claro. Allá ya está de noche. Lá já é noite. Entonces ahí no diferenciamos el horario. E aí a gente tem dificuldade para diferenciar o horário. La ropa. As roupas. La ropa es diferente porque allá andamos más cubiertos, con chaquetas, botas. Lá nós andamos mais cobertos, com jaquetas, com botas. Y aquí son más tierra caliente, de andar en sandalias, pantalones cortos. E aqui a terra é mais quente, se anda de sandália, de bermuda. El idioma. O idioma Es un poco complicado é um pouco complicado. Você está tendo dificuldade de falar o português? de falar. De falar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos escutando. O que você gostaria de falar, baseada na tua experiência, no que você tem vivido, para que as mulheres possam se superar também e alcançarem o seu lugar? Hay algo importante y es la fe. Há algo importante e este algo é a fé. Cuando uno cree en la promesa de Dios, Quando cremos na promessa de Deus, dice en Habacuc a palavra de Deus nos diz em Abacuque que puede que se demore este sueño, que este sonho pode demorar um pouco, pero espéralo porque se hará realidad. mas espere que ele se tornará realidade. Y hemos aquí recibido muchos milagros. E temos conseguido muitos milagres. Uno de esos dos, puedo hablar de esos dos milagros, Desses 2 milagres que eu gostaria de mencionar, es que nos dieron 3 bolsas totales que nós conseguimos 3 bolsas de estudo integrais en un colegio cristiano particular num colégio cristão particular
que para nosotros era imposible hasta el momento de costear, que para nós era impossível neste momento custear. pero creímos y Dios nos dio este milagro. Mas nós acreditamos e Deus nos concedeu este milagre. Otra persona, aquí las distancias son muy largas, muy lejos, Outra dificuldade é que as distâncias também são muito longas y no hay transporte. e há dificuldade de transporte. Mas una persona sembró para nosotros un carro, Mas uma pessoa nos presenteou com um carro, algo que de pronto en Bogotá habíamos, no lo teníamos algo que em Bogotá nós não tínhamos por mucho tiempo. por muito tempo. Y el cariño de las personas aquí en la iglesia O carinho das pessoas na igreja nos han permitido sentirnos bien tem nos permitido sentir bem. y estar agradecidos porque ellos nos han acogido como parte de su familia. E estar agradecidos porque estão nos recebendo como parte de sua família. Entonces yo digo para todas las mujeres que si a pesar de las circunstancias difíciles, Mas é isso que eu digo para todas as mulheres, que apesar das circunstâncias difíceis, no deje de creer não deixem de acreditar en la promesa na promessa y en el sueño que Dios ha dado para usted. e no sonho que Deus tem dado para você. Se va a cumplir. Este sonho vai se cumprir. Agora, aproveitando, eu quero que a Solange nos deixe o endereço da igreja. Avenida Tomás Souza, 595. Avenida Tomé de Souza, 595, aqui no Jardim Vila Galvão. Todos os domingos às 18 horas. Aproveitando para complementar aqui o anúncio, o aviso que ela está deixando. Solange, que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Que seja um tempo totalmente novo na vida de vocês, tá bom? Um novo começo. Muito obrigada. Obrigada, pastora. E aí, em seguida, vamos voltar com uma palavra para o teu coração. Fique conosco. Programa Ela por Elas, todas as quartas-feiras às 6:30 da tarde, às sextas-feiras às 3:30 da tarde e aos sábados às 4:30 da tarde. Realização Ministério Pão da Vida, a Igreja da Família. Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Nós estamos diante de um quadro meio difícil, uma situação meio complicada. Porque, queridos, a vida não é um mar de rosas, a vida não é um parque de diversões, a vida não é apenas um momento de descontração. Há situações que acontecem na nossa vida que somos vitimados por algumas adversidades que nós não esperamos. Isso não acontece pelo fato de Deus não estar conosco, porque Deus está conosco, sim, em todos os momentos da nossa vida. Isso não acontece porque o nosso Deus está inerte. Às vezes o ser humano pensa que pelo fato dele passar algumas adversidades e circunstâncias difíceis, Deus está inerte e não está olhando para o seu problema. Na realidade, a vida ela é recheada de surpresas, é recheada de problemas. E o dia da adversidade, o dia do problema, o dia mau, ele vem para a vida de qualquer pessoa. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dias difíceis, sem enfrentar dias de dificuldade. Aquilo que a Bíblia fala e chama de dia mau, de dia adverso. Esse dia mau é apenas uma fase, é uma circunstância, um dia que vem e um dia que passa. Isso não é um fato de que Deus nos abandonou. Não significa que Deus abandonou a nossa vida. Isso não é uma praga que nos foi rogada de forma alguma e tampouco uma maldição. Isso é simplesmente a vida. A nossa vida, ela é permeada tanto de situações favoráveis como de situações desfavoráveis. Porque se a vida fosse formada apenas de dias bons, nós não teríamos uma referência para o bom. E justamente temos uma referência para o bom porque o dia mau, ele também existe. Mas vamos combinar, há dias que são muito difíceis. Tem dias na nossa vida que a gente acorda já parece com o pé esquerdo, como as pessoas costumam dizer. Que saem de casa e torcem o pé. Que chegam no ponto e o ônibus passou.
que o próximo ônibus demora 1h30 para chegar. E quando esse ônibus chega, a chuva começou. E antes da chuva passou um carro e ele passou cerca daquela poça de lama e nós ficamos encharcados com aquela lama que estava no chão. E ao chegar no trabalho, somos surpreendidos por um patrão, um chefe que nos chama para o departamento pessoal e somos aí surpreendidos com uma famosa frase: você está despedido. Há dias maus, há dias de adversidades, há dias de dificuldades, há dias de provações que todos os seres humanos enfrentam. A fase ruim. Aquele dia que parece que tudo acontece com você, que você é surpreendido por coisas terríveis. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos diante de um texto bíblico em que Paulo está vivendo exatamente este dia adverso. E a pergunta de Paulo é exatamente o tema para esta reflexão deste momento. E agora, o que fazer? O dia adverso chegou, o dia da luta chegou, o dia da provação chegou, o dia da noite escura chegou. E agora o que nós vamos fazer? Paulo é uma pessoa que passou muitos dias difíceis, mas é uma pessoa que guardou a esperança, que guardou a expectativa de um dia melhor diante de dias difíceis. É dele a famosa frase: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses e diz, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está dizendo que ele somente poderia passar por dias bons, que ele poderia passar apenas pelo dia da festa, pelo dia da bonança, pelo dia do aplauso, pelo dia do elogio, pelo dia do orgulho. Não, ele está dizendo exatamente ao contrário, que ele sabia viver em qualquer situação, que ele sabia viver com muito, mas também sabia viver com pouco, que ele sabia viver na fartura, mas também sabia viver no momento de escassez, que tudo ele podia naquilo que lhe fortalecia, porque existe um Deus que está acima da circunstância, que está acima do problema, que está sempre nos guardando, nos protegendo e nos conduzindo em triunfo. E nós vemos aqui nesse texto que Paulo, ele está preso e vai ser julgado. Paulo não está numa festa, Paulo não está num momento de lazer, de happy hour com seus amigos. Paulo está preso e ele vai ser julgado. Então, como cidadão romano, ele faz um apelo para ir para Roma, usando esse direito. E ele foi transportado num navio. Não no navio, desses navios famosos, onde nós vamos fazer um cruzeiro, não. Mas ele está sendo conduzido num navio de Jerusalém para Roma. Não é um navio de cruzeiro, mas é um navio que está cheio de presos, com comida, com muita gente, com um mau cheiro. E a viagem está bem tranquila, apesar de não ser um local tão confortável. Porque assim é a nossa vida. A nossa viagem está transcorrendo tranquilamente. Há fases que a viagem está tranquila e de repente algo acontece e a viagem se transforma em algo muito difícil de ser vivido. Então eu quero falar neste momento com você que está caminhando, que está sendo transportado pelo navio que está te conduzindo nessa existência. Mas em dado momento da tua existência, desta caminhada e desta jornada e desta viagem, você foi surpreendido por alguma situação adversa e a tua pergunta é, e agora? E agora o que fazer? Você, Valéria, está falando isso porque você não está na minha pele, não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu quero te dizer que já vivi momentos muito difíceis, em que eu tive que perguntar, e agora? E a resposta que veio ao meu coração foi exatamente o que o texto aqui nos retrata. E com a ajuda de Paulo, nós podemos pensar da sua história, pensar da sua vida, algumas lições para mim e para você. O que fazer no momento da adversidade? E agora? O que fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer no dia da adversidade é analisar o nosso caso concreto. Não adianta nós ficarmos divagando, ou ficarmos imputando a culpa do nosso problema para alguém, ou para o marido, ou para o patrão, ou para a mãe, ou para o amigo, não. A culpa pelo nosso problema, muitas vezes não é de ninguém, é a vida que é assim.
Só quando você analisa a profundidade do teu problema e tem consciência do que você está enfrentando, você consegue ver a possibilidade da restauração. E agora, analise a situação que você está enfrentando, veja o momento que você está vivendo, e Deus vai te mostrar uma luz no final do túnel. Analise o tamanho do teu problema. Talvez o teu problema não seja tão grande quanto você imagina. Você conhece a história daquele rapaz que estava se afogando, mas ele estava quase já na praia. A água estava no joelho, ele escorregou e caiu e pensava que estava se afogando. Era só ele analisar a situação, analisar o caso concreto e ele verificar que ele não estava num lugar fundo, que se ele ficasse de pé, ele poderia sair daquela situação. E agora? Analise. Às vezes temos que analisar porque temos que dar um passo atrás e voltar. Voltar atrás não significa que nós fracassamos, significa que nós vamos estar retomando, que nós vamos agora aumentar um pouquinho o nosso nível de concentração, que nós vamos tomar um impulso para avançarmos e irmos um pouco mais além, para subirmos de nível. Tem pessoas que não querem voltar atrás, que não querem retroceder, que não querem pedir perdão, que não querem reconhecer, que não querem analisar a sua situação e reconhecerem que estão erradas, que precisam se consertar, que precisam colocar o trem nos trilhos. E agora, analise o problema que você está vivendo e saia da situação em que você se encontra. Porque está tudo bem. E você é chamado pelo chefe do trabalho e mandado embora. Não, as coisas não ficam bem depois que você é demitido. Mas e agora, o que fazer? Esfria a tua cabeça, analisa a tua situação. E eu tenho a convicção e a certeza que assim como Deus abriu uma solução, Ele abriu uma porta de escape para Paulo, Ele abrirá uma porta de escape para você também. No texto nós vemos que eles colocaram a sonda e perceberam que estavam no local já próximo da praia. E muitos dizem, eu não quero saber da profundidade, da gravidade, da seriedade do meu problema. E sabe o que nós fazemos muitas vezes, queridos? Nós fugimos, porque fugir é uma opção. Não é a melhor, mas é uma opção. Reconheço que é uma opção, mas a melhor opção não é fugir. A melhor opção é encarar o problema de frente. E certamente Deus vai te abrir uma porta de escape, vai ter uma solução para você. A coisa mais difícil que tem para o ser humano é reconhecer que está errado e assumir o seu problema. Porque é mais fácil a gente mudar de país, é mais fácil a gente mudar de continente do que a gente assumir que está errado. Porque há mudanças que vão ser feitas, que precisam ser feitas na tua vida, e que se você mudar simplesmente, não fizer essas mudanças, o problema vai continuar com você. Então a primeira atitude é, analise a tua situação. Aceite que o barco está afundando. Você reconhecer que as coisas não estão bem, não é feio. É apenas uma questão de consciência. A segunda atitude que a gente tem que tomar. Muitas pessoas pensam que ser cristão é usar uma máscara, usar uma roupa diferente, dizer assim, olha como eu sou diferente de você. Não, querido, ser cristão é tirar a máscara da ilusão, é tirar a máscara da falsidade, a máscara da mentira, a máscara da falta de perdão, a máscara do ressentimento. Porque quando nós tiramos a máscara, nós sim nos desiludimos com a vida, porque quem está iludido com a vida não está vivendo bem. Somente quando a gente se desilude das pessoas, se desilude das situações, se desilude dos relacionamentos, é que a gente consegue enxergar as coisas como de fato elas são e conseguimos colocar a nossa vida em ordem. Então não perca o contato, não perca o relacionamento, não deixe de estar perto da pessoa que te ama. Paulo diz, como solução naquele momento de adversidade, porque os marinheiros queriam fugir, e Paulo falou, não, é hora de nós estarmos juntos,
Eu quero dizer que é junto que a gente vence, é junto que a gente supera, é junto que a gente consegue enxergar as soluções. A gente não consegue enxergar soluções muitas vezes sozinhos, porque onde há muitas cabeças, há muitas possibilidades. E Deus vai usar muitas vezes não um anjo que vai vir do céu, Ele não virá com asas este anjo para bater em tua direção e te dar uma solução, uma direção, não. Ele vai usar pessoas para te dar uma direção e mostrar para você qual é a solução e qual é a saída. E agora, ame as pessoas que estão perto de você. Cristianismo, queridos, é relacionamento. Não dá para ser feliz sozinho. Não dá para a gente ter vitória sozinho. A gente só consegue viver e ter vitória quando nós estamos vivendo em coletividade. É no coletivo que as coisas acontecem, porque cristianismo é relacionamento. E eu quero deixar para você esta reflexão. E uma última colocação que eu quero falar dentro dessa reflexão. No dia da adversidade, não reclame. No dia da adversidade de Paulo, ele convoca todo mundo não para reclamar, ele convoca todo mundo para comer e dar graças a Deus. Ele não murmura, não culpa as pessoas, não culpa o mundo, não culpa o governo, não culpa ninguém. Ele não imputa a culpa para ninguém, como a gente gosta de culpar as pessoas. Paulo, ele age de maneira diferente, porque Paulo de verdade era um cristão verdadeiro. Paulo age diferente, ele diz para todo mundo comer. Ele parte o pão e diz: Senhor, obrigado, porque mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da luta, eu tenho motivos para agradecer. Enquanto você está vivo, há motivo para você agradecer. E é uma postura que nós temos que tomar diante da adversidade. E agora? O que fazer? Chorar? Fugir? Me afastar? Me isolar? Não. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar. Eu tenho que amar quem está perto de mim. E eu tenho que agradecer a Deus pelas possibilidades que Ele está abrindo diante de mim. Eu quero neste momento fazer uma oração por você. E eu sei que o Senhor vai te abrir uma solução, escape. E diz a palavra no texto bíblico, eu queria que você lesse todo o livro de Atos, capítulo 27. Que nenhuma daquelas pessoas se perdeu. Porque quando Deus entra no nosso barco, entra no nosso navio, tudo aquilo que é nosso é protegido e é guardado. Senhor, eu quero abençoar as pessoas que estão me vendo neste momento. E quero declarar sobre a vida delas, Senhor amado, que não importa a adversidade, não importa a luta, que o Senhor está abrindo uma porta no meio do mar, no meio da luta, no meio da tempestade. Eu quero abençoar a cada uma delas e te agradecer, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de falar para pessoas tão especiais e tão queridas, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique com uma canção e na semana que vem nós estamos novamente aqui com vocês, trazendo também uma palavra de Deus para o teu coração. Deus te abençoe.